Nestes últimos dias, a farsa fomentada pelas falsas igrejas estão sendo desmascaradas. Muitas religiões por muitos anos se usaram da palavra de Malaquias para enganar seus seguidores, criando uma doutrina sobre a obrigação de dar o dízimo e oferta. A palavra diz o seguinte: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:7-11. Para se criar esta doutrina, de que os cristãos são obrigados a dar dízimos para uma igreja, os falsos profetas da Bíblia deturparam as palavras que se referem ao templo em Israel, e à cidade santa e fazem uma leitura fora de contexto. A palavra de Malaquias se referia à tribo de Levi, e não à igreja criada nos dias atuais. Digo criada porque a religião cristã é uma farsa. Os pastores usam o Antigo Testamento ao seu bel prazer, criando uma doutrina falsa, e de acordo com os seus interesses. A palavra templo, por exemplo, só pode ser usada para se referir ao antigo templo de Israel, e não a estas casas de prostituição chamadas de templo de hoje em dia. Cinemas alugados, supermercados falidos e outras construções que eles ousadamente chamam de templo ou igreja. E pior, chamam estes lugares de casa do Senhor. Muitos deles adoram pegar o Salmo 122 para convencer que as pessoas devem ir para uma igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas se formos ler todo o Salmo 122, vamos descobrir que ele diz que a casa do Senhor é Jerusalém. Veja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Salmo 122, 1-7. O Messias disse que os verdadeiros adoradores não adoram em templos ou igrejas, mas em espírito e em verdade, pois Jesus destruiu o templo e o reconstruiu em 3 dias. A palavra que o Messias pronunciou permanece até os dias de hoje. Ele anunciou a destruição do templo, e ele nunca mais ficou de pé. Hoje judeus oram diante apenas de um muro, chamado de Muro das Lamentações. Jesus não veio fundar uma nova religião, e muito menos mandou ninguém construir igrejas ou templos. Jesus nunca operou milagres em templos. Ele declarou que nós é que somos o templo. Igreja hoje em dia é puro comércio e charlatanismo. Os dízimos e ofertas deveriam ser recolhidos para repartir com os pobres e necessitados, mas hoje servem para erguer impérios religiosos. Jesus abominou que estivessem fazendo a casa de oração um covil de salteadores, e com um chicote derrubou todas as mesas daqueles que vendiam coisas na porta do templo. O que acha que ele faria hoje nestas igrejas que vendem um monte de lixo ungido? Nada. Porque estas igrejas nunca foram templo ou casa do Senhor. Quem frequenta estes lugares são pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, guiadas por condutores cegos. Na carta de Judas 1 versículo 12, ele profetiza sobre estas congregações. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. As primeiras congregações eram em casas de pessoas, pois onde 2 ou mais se reúnem ali é uma congregação.
A construção de igrejas e templos surgiu bem depois e se tornou até os dias de hoje uma maneira de roubar a Deus.